Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, né? A parte da eletricidade, né? Agora a gente já viu a parte sobre corrente elétrica, né? Agora a gente vai falar sobre resistência elétrica, beleza? Então vamos lá. A palavra resistor, né? Resistor, pessoal, são condutores fabricados com a finalidade exclusiva de converter energia elétrica em energia térmica, né? Ou seja, de aproveitar o efeito Joule, né? Um exemplo bem simples de resistores que a gente tem em casa é o chuveiro, né? O que o chuveiro faz, né? Quando você liga ele, passa a água dentro dele, né? Lá dentro tem um resistor, né? Ele vai aquecer, né? Consequentemente a água vai sair quente, né? Então essa é a função do resistor, né? Então ele converte essa energia elétrica em energia térmica, tá? Então é do que a gente vai trabalhar daqui para frente, tá? A parte de resistência elétrica, beleza? Então aí a gente vai seguir algumas leis, né? Pra gente, né, dar sequência ao conteúdo aí, né? Vocês vão ver algumas atividades, né, onde utilizá-las, tá? Então a primeira lei, né, a primeira lei de Ohm, né, fala o seguinte: em um condutor ôhmico mantida a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre seus terminais, né? Ou seja, né, essa formulazinha aqui, né, U é igual a R vezes I, é a primeira lei, né? O U, né, a letra U representa essa diferença de potencial, né, ou seja, a DDP, tá? O R representa a resistência elétrica, né? E a letra I representa a corrente elétrica, né? Então essa é a primeira lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. Então U é a DDP, ou tensão elétrica, né? O R é a resistência elétrica e o I corrente elétrica, beleza? Então essa é a formulazinha que a gente vai mais utilizar, tá? É a da primeira lei, tá? A da segunda lei, né, raramente você vai ver em alguma questãozinha, né? Mas você tem que saber, né? Vamos lá. Segunda lei de Ohm. A resistência elétrica de um condutor homogêneo de secção transversal uniforme é proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de sua secção transversal, né? E depende do material e da temperatura, né? Então a segunda lei, ela vai falar o seguinte, que R, né, que é a resistência elétrica, ela depende de um material, né? Essa letrinha diferente aí, né? Em que Rho é a característica do material e da temperatura, sendo denominado resistividade elétrica, tá? Então esse primeiro Pzinho aí, né, diferente aí, você vai ler como resistividade elétrica, tá? Depende do comprimento desse corpo, desse material, né, e da sua área, tá? Então essa é a segunda lei de Ohm, tá? Então tá aí as duas leis de Ohm, né? Onde a gente vai utilizar mais a primeira, tá, pessoal? Não quer dizer que você tenha que saber a segunda, tem que saber, tá? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Então a gente vai ter também, né, igualzinho nós vimos, né, nas aulas anteriores, né, sobre a potência, né, a potência elétrica, né? Aqui a gente pode estar utilizando, né, a potência, né, relacionando com a primeira lei de Ohm, né? Então a gente pode escrever ela de duas formas diferentes, né? Então a potência ela pode depender da resistência, né, e da corrente elétrica, né? Então a primeira formulazinha lá, a potência é igual a R vezes I ao quadrado, tá? Então a potência elétrica depende da resistência elétrica vezes a corrente elétrica ao quadrado. Ou você pode escrever ela de outra forma, né? Potência é igual a U ao quadrado dividido por R, né? Onde U é a tensão elétrica, né, e o R é a resistência. Aqui nesse quadrinho, pessoal, eu coloquei alguns exemplos, né, de como a gente trabalha, né, com as unidades, né, com as palavrinhas corretas, né, como é que a gente escreve, né, de forma correta quando a gente vai falar de algum aparelho eletrônico, né. Então, o primeiro aparelho que eu coloquei ali para vocês é a lâmpada, né. Tensão, essa tensão, pessoal, é a letra U, né, é a DDP ou tensão elétrica, tá. Aqui a gente usa 220 volts, né? Então tá lá, 220 V, esse V de volts, voltagem, tá? Então voltagem é tensão elétrica, beleza? Potência, a potência desse aparelho, ou seja, a potência dessa lâmpada, né? 100 W, esse W é o watts, né? Potência é watts, tá?
Corrente elétrica, né? A corrente que vai estar passando por esse aparelho eletrônico, né? No caso aí dessa lâmpada, né? 0,45 A. Esse A é amperes, amperagem, tá? Então amperes é corrente elétrica, beleza? Resistência, né? 484, esse símbolozinho, ó, aquele símbolo, pessoal, né? Que é o ohm, né? É a unidade de medida de resistência elétrica, tá? Então se você se deparar com aquele símbolo, né? Tá falando de resistência elétrica, tá? A segundo aparelho ali, ferro de passar, né? Então a tensão é a nossa aqui, né? 220 volts, né? A potência dele vai aumentar, né? Desse aparelho, né? 1000 watts, né? A corrente elétrica 4,5 amperes, né? E a resistência 48 ohms, tá? Chuveiro, né? Chuveiro 220 volts. Potência, tá vendo? A potência dele é maior, 4.400 watts, né? 20 amperes, resistência 11 ohms, né? Então essa é uma tabelinha, né? Só para você estar familiarizado aí com as palavrinhas, com as unidades de medida, né? Como a gente fala, como a gente escreve, né? O que significa cada um deles, tá? Então tensão ou DDP, né? É volts, voltagem, né? Potência, né? Potência elétrica de um aparelho eletrônico é watts, né? Representado pela letra W, tá? Corrente elétrica, amperes, amperagem, tá? É a corrente que passa pelo circuito elétrico, né? E a resistência do aparelho, né? É dado em ohms, né? Beleza, pessoal? Então vamos dar sequência aí, né? Para a gente finalizar essa parte de resistores, né? Quando a gente fala em resistor, a gente sempre, né, coloca eles em circuitos elétricos, né? Então a gente sempre vai ter dois tipos, né, de associações de resistores, né? Você vai ter um circuito em série ou você vai ter um circuito em paralelo, né? Quando a gente fala que ele está em série, pessoal, é porque ele está no mesmo fio, né? Então nesse primeiro quadrinho à nossa esquerda aqui, a gente tem 3 resistências, né? Vai até o infinito, né? Uma resistência N aí, né? Então, nesse tipo de associação, eles estão em série, né? Então, cada resistor está do lado do outro, tá? No mesmo fio. Todos eles estão no mesmo fio, né? Então, aqui, né? A gente vai ter uma corrente passando pela resistência 1, uma corrente passando pela resistência 2 e uma corrente passando pela resistência 3, né? Consequentemente, a gente vai ter 3 DDPs, né? DDP1, DDP2, DDP3, ou tensão elétrica, tá? É a mesma, né? Então, aqui, pessoal, quando a gente fala em associação de resistores, né, em série, né, o que ele vai pedir para vocês na questão, né? Ele vai te pedir a tensão total, a tensão elétrica total e a resistência equivalente, né? Como se você transformasse, né, todas essas resistências em uma só, né? Então, se ele pede lá na questão, determina a resistência equivalente dessa associação de resistores, né? Se ele está em série, basta você somar a resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3. Ah, professor, tem 5 resistências, então você vai somar assim. Só somar? Só somar, né? Então ele pediu a resistência equivalente, você vai somar todas as resistências dessa associação. Isso em série, tá, pessoal? Da mesma forma, a tensão elétrica, né? Então a tensão elétrica vai ser a soma das tensões, né? Tensão 1, tensão 2, tensão 3 e assim por diante, tá? Então isso quando a gente trabalha em associação de resistores em série, beleza? O outro tipo de associação é em paralelo, né? Por que essa associação está em paralelo, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um circuito elétrico, uma tensão, aqui a gente tem uma bateriazinha e a corrente elétrica vai passar por esse circuito. Ó, ela sai do positivo e vai chegar no negativo. Quando ela chega nesse ponto aqui, ó, o que acontece com ela? Ela vai ser dividida em duas tensões, né? Uma vai passar aqui, em duas correntes, perdão. Uma vai passar aqui e a outra vai passar aqui, né? Então isso, pessoal, equivale a resistores em paralelo, tá vendo? Eles são em fios diferentes, tá? Eles não estão no mesmo fio, né? Então cada resistência desse aqui vai estar em um fio, tá? Então isso é quando a gente fala em paralelo, beleza? Então o que ele vai pedir aqui pra gente, né? Resistência equivalente, né? Aí a formulazinha já muda, né? Você vai somar, só que em forma de fração, tá?
você vai somar frações para achar a resistência equivalente, beleza? Então vai ficar 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 sobre R4, assim por diante. Então depende da quantidade de resistência que você tem na sua questão, beleza? E a corrente elétrica vai ser a soma das correntes, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, tá? Então é isso que a gente faz na associação de resistores em paralelo, tá? Professor, e a tensão elétrica? Aqui, pessoal, a tensão é igual para todo mundo, tá? Então, nesse tipo de associação em paralelo, a resistência, a tensão elétrica, ela não muda para eles, tá? A mesma tensão para todos eles, tá? Beleza? Então, falou em resistores, né, a gente vai ter a associação deles, né, em série ou em paralelo. Em série, está todo mundo no mesmo fio. Em paralelo, está em fios diferentes. Tá? Além dessas duas, a gente vai ter uma terceira. Não coloquei aqui para vocês, né, mas é a mista. Né? Por que mista? Porque ela vai ter tanto associação em série quanto em paralelo no mesmo circuito. Só isso. Tá? Mas a forma de resolver, de trabalhar é a mesma. Tá? Você faz em série, você faz em paralelo e depois junta os dois. Tá? Então a gente vai ter 3 tipos de associações, em série, em paralelo e a mista. Certinho, pessoal? Então, nossa aula por isso é só isso aí, tá? Até a nossa próxima aula, beleza? Até mais.